Olá, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula 28, parte 2, da disciplina de Química para a primeira série A e B, e vamos continuar o nosso estudo sobre a função inorgânica ácidos. Lembrando que estamos no livro 2A, frente B, unidade 5, capítulo 15. Então, nós vimos que uma das classificações dos ácidos é entre hidrácidos e oxiácidos. Lembrando que os hidrácidos são aqueles que, na sua composição, não possuem oxigênio, como, por exemplo, o HCl, que é o ácido clorídrico. E os oxiácidos, por sua vez, eles possuem na sua composição a presença de oxigênio, como, por exemplo, o H2SO4. No caso dos hidrácidos, a nomenclatura dele vai ficar simplesmente ácido, o nome desse elemento aqui, diferente do hidrogênio, que nesse caso é o cloro, e a terminação hídrico. No caso dos oxiácidos, já é uma outra regra, mas vai começar com ácido, e aí aqui pode variar, né? Nesse caso aqui, desse exemplo, é o ácido sulfúrico. E aí agora a gente vai ver como que se dá então a nomenclatura dos oxiácidos. Então, eu costumo usar essa tabela aqui, que eu acho que fica um pouco mais fácil da gente atribuir a nomenclatura para os oxiácidos. Então, essa tabela aqui, o que a gente vai precisar lembrar? Vai precisar lembrar de como se dá essa nomenclatura do ácido, que vai começar com a palavra ácido, e depois ele pode ter perico, ico, oso ou hipooso. E para a gente saber qual deles vai se aplicar, a gente vai ter que saber aqui o número de oxidação, ou o NOx, dos elementos diferentes de hidrogênio e oxigênio na fórmula. Então, nós vamos ter, se for o NOx mais 7, nós vamos ter que usar o perico. Se apresentar NOx mais 6 ou mais 5, nós vamos ter que usar o ico. Se apresentar NOx mais 4 ou mais 3, vamos usar o oso. E se apresentar NOx mais 2 mais 1, ou mais 1, né, nós vamos usar o hipooso. Mas o que vem a ser esse NOx, ou número de oxidação? Então, se a gente for olhar para a tabela periódica e entender a carga dos elementos nas suas famílias, a gente já viu antes, quando a gente estudou a tabela periódica, que algumas famílias têm uma carga fixa. Então, o NOx nada mais é do que essa carga. Então, a família 1, ou antiga família 1A, ela vai ter um NOx mais 1. A família 2, ou 2A, que é dos metais alcalinos terrosos, vai ter o NOx mais 2. A família 13, ou família 3A, que é a família do boro, vai ter o NOx mais 3. A família 16, ou 6A, que é a família dos calcogênios, vai ter um NOx de menos 2. A família 17, ou 7A, que é a família dos halogênios, vai ter o NOx menos 1. O hidrogênio, ele vai ter então o NOx de mais 1, e o oxigênio, geralmente, né, o padrão dele é apresentar NOx menos 2. Aí vão existir algumas exceções. E substâncias simples, como por exemplo o gás oxigênio, que é uma substância simples formada apenas por um tipo de elemento químico. Então, quando nós tivermos substâncias simples, o NOx ele vai ser 0 para qualquer uma das substâncias simples. Então, vamos fazer aqui um exercício de determinação de NOx e nomenclatura. Então, a gente quer saber aqui a nomenclatura, né, dessas substâncias ácidas aqui. Nós podemos ver que são todas substâncias oxigenadas, então são oxiácidos, onde a gente vai precisar usar aquela tabela. Como que a gente determina? Primeira coisa, né, nós vamos determinar o NOx antes da nomenclatura, para poder usar a tabela. Então, como é que a gente determina o NOx? Então, a gente vai dividir aqui cada um dos elementos e o resultado final das cargas tem que ser 0. Então, se a gente pegar aqui o NOx do oxigênio, ele é menos 2, só que menos 2 é para 1 oxigênio. Menos 2 vezes 4 oxigênios presentes aqui na fórmula dá menos 8. Do hidrogênio, a gente sabe que o NOx dele é mais 1. Mas isso para um hidrogênio. 1 vezes 2 hidrogênios presentes na fórmula
dá um NOx de mais 2. Agora, o elemento central, que é o enxofre, ele tem NOx variado. Então, se a gente pegar menos 8 para mais 2, qual é o valor que vai resultar em 0? Então, nós vamos precisar aqui do valor de mais 6. Então, mais 6 com mais 2 vai dar mais 8, menos 8 vai dar 0. Então, aqui vai dar mais 8, com menos 8 vai dar 0. Então, a gente tem aqui o NOx do enxofre, que ele é mais 6. Então, se a gente for olhar na tabela, quando nós tivermos um NOx mais 6, vai terminar com ico. Então, como é que a gente vai dar o nome aqui? Começa com ácido, o elemento central, que é o enxofre, mas a gente não usa enxofre, a gente usa sulfur, e termina com a palavra ico, então ácido sulfúrico, nesse caso. O nome do H2SO4 é ácido sulfúrico. Para a gente fazer a letra B, até eu vou solicitar que os senhores tentem fazer, pausem aí o vídeo e tentem fazer essa determinação do NOx e depois a nomenclatura em cada um dos exercícios subsequentes. Então, na letra B, como é que a gente vai fazer? De novo, a gente vai dividir aqui e vai ter que resultar igual a 0. Do oxigênio é menos 2. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Do hidrogênio é mais 1 vezes 3 hidrogênios mais 3. Quanto precisamos para igualar a 0? Precisamos de mais 3, porque mais 3 com mais 3 dá mais 6, com menos 6 é igual a 0. Então, o nome desse ácido aqui vai ser o ácido. Vamos lá para a tabela antes de colocar aqui, porque agora nós temos para o fósforo a carga de mais 3. Quando a gente tem carga mais 3, nós vamos usar a terminação oso. Então, aqui nós temos o ácido, o P é o nosso fósforo. Então, a gente coloca aqui fósforo, terminação oso. Então, nós temos o ácido fosforoso. Para a letra C, então também tentem fazer. Vai ter que igualar a 0. Menos 2 vezes 4 oxigênios, menos 8. Mais 1 hidrogênio vezes 3, mais 3. O número para completar aqui, para resultar em 0, vai ser mais 5. Mais 5 com mais 3 dá mais 8, menos 8 dá igual a 0. Então, o nome desse ácido vai ser ácido. Temos aqui de novo o fósforo, mas agora, olha só que o NOx dele é diferente. Aqui nós tínhamos NOx mais 3, agora aqui nós temos o NOx mais 5. Então, para o NOx mais 5, a terminação vai ser ico. Então, aqui nós temos o ácido. A gente escreve o nome desse elemento, que é o fósforo. Fosfórico, né? A terminação é ico. Então, aqui nós temos o ácido fosfórico. Então, vejam a diferença, que o H3PO3 aqui da letra B é o ácido fosforoso. E o H3PO4 da letra C é o ácido fosfórico. Vamos para a letra D. Na letra D, a gente tem o H3PO2, olhem só. Agora, o que a gente está vendo que está mudando aqui com essas substâncias ácidas que tem o fósforo, né? Aqui nós temos 3 oxigênios, aqui nós temos 4 e agora a gente tem só 2. E vejam que simplesmente essa alteração muda o nome dos compostos. Então, aqui a gente tem menos 2 vezes 2, menos 4, tudo vai ter que dar 0. Mais 1 vezes 3, mais 3. Então, para fechar 0, nós precisamos aqui de mais 1, que vai dar mais 4 menos 4 igual a 0. Então, o nome desse ácido vai ser, então aqui é o fósforo com NOx mais 1. NOx mais 1, nós precisamos usar o prefixo hipo, o nome do fósforo e o sufixo oso. Então, vai ficar ácido prefixo hipo, o nome do fósforo e terminação oso. Então, esse é o ácido hipofosforoso, que também é diferente aqui, ó, do ácido fosforoso e do ácido fosfórico. Vamos para a letra E.
Também tentem fazer antes, senhores. Resultar em 0. Menos 2 vezes 1, menos 2. Mais 1 vezes 1, mais 1. Precisamos, então, de mais um NOx aqui para o cloro. Então, agora, o elemento ali é o cloro. Esse nome vai começar com ácido. Quando ele tem NOx mais 1, a gente usa o hipooso. Então, a gente tem aqui o ácido, hipo, o nome do cloro, terminação oso. Então, a gente tem o ácido hipocloroso. Na letra F, a gente tem aqui o HClO2. Olha a diferença, aumentou um oxigênio ali na fórmula. Então, nós temos aqui menos 2 vezes 2, menos 4, mais 1 vezes 1, mais 1. Precisamos, para igualar a 0, mais 3. Então, aqui nós vamos ter o ácido, também é o cloro, mas agora o NOx dele é o mais 3, né? NOx mais 3, nós vamos usar somente o sufixo oso. Então, aqui, nós vamos usar o nome do cloro e o sufixo oso. Então, o nome desse ácido é o ácido cloroso. E para finalizar aqui, em vez de a gente ter a fórmula, a gente tem o nome. Quando a gente tiver o nome, como é que eu vou encontrar a fórmula? Do mesmo jeito. Então, o que eu vou ver aqui? Fala que é ácido e fala que é nítrico. Se fosse sem oxigênio, não teria terminação ico, né? Teria terminação hídrico, né? Ácido clorídrico, sulfídrico, ácido bromídrico, fluorídrico, né? Então, aqui não é a terminação hídrico. Então, com a terminação ico, indica que eu tenho aqui oxigênio na fórmula. E como começa com ácido, indica que eu tenho, segundo a teoria de Arrhenius, né, o hidrogênio na fórmula. Então, a gente sabe que o hidrogênio vem na frente e, por último, vem o oxigênio. Quem que seria o elemento aqui do meio, né? Seria o nitrogênio, de nitro, né, nitrogênio. Então, agora a gente precisa determinar aqui o NOx deles para saber quantos elementos vão ter aqui nessa fórmula. Então, com a terminação ico, o nitrogênio ele pode ter tanto NOx mais 6 quanto NOx mais 5. Então, vamos ver, o nitrogênio está na tabela periódica na família 15, né, ou família 5A. Então, se a gente tiver aqui um NOx para ele mais 5, vamos testar. A gente vai ter que testar com mais 5 e com mais 6. Vamos fazer uma combinação para ver se vai dar certo. O hidrogênio, se tiver apenas um hidrogênio, seria mais 1. Aqui daria mais 6 e aqui eu precisaria de menos 6. Para eu ter menos 2 de NOx, que a gente sabe que é o NOx do oxigênio, eu precisaria aqui de 3 oxigênios. Então, seria essa fórmula do ácido nítrico. Vamos só ver aqui se daria para a gente fazer com o NOx mais 6 do nitrogênio. Então, aqui eu precisaria mais 1, daria mais 7. E aqui, para ser menos 7, não teria como. Então, aqui não consigo fazer, porque não tem nenhum número inteiro que multiplicado por menos 2 vai dar menos 7. Então, a fórmula do ácido nítrico é o HNO3.